no auditório Allan Kardec, que também estão em casa assistindo neste momento ou assistirão posteriormente. Então, estamos dando início ao trabalho dessa noite, na palestra pública. Hoje temos o tema que está aqui projetado, Causas das Aflições. A nossa querida amiga Hélida fará a palestra da noite. Então, como fazemos sempre para divulgar os trabalhos da casa, o Monte tem trabalho de segunda a domingo, ou podemos dizer de domingo a domingo. Segunda-feira à noite, às 20 horas, temos o grupo de estudo da obra do André Luiz, aqui nesse auditório, 20 horas. Terça-feira, às 5 horas, abre o bazar, às 17 horas, né? E às 8 horas da noite temos o Anel de Luz, que é um trabalho de passes, e também temos a farmácia do Dr. Aníbal aberta para atender a comunidade, uma farmácia de fitoterapia. Quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um trabalho de cura mediúnica, que acontece aqui também nesse auditório. Quinta-feira, o trabalho de desobsessão, às 20 horas. Os trabalhos espirituais à noite são sempre às 20 horas, de quarta, de 20 e de quinta, desobsessão 20. E sexta-feira, a gente tem um trabalho de desenvolvimento mediúnico aqui também nesse salão, nesse auditório, às 20 horas. Aos sábados, às 8h30 da manhã, começa o Café Fraterno da Irmã Dulce. 9 horas temos aula de yoga aberta ao público. Às 10 horas temos a farmácia do Dr. Aníbal abrindo. O bazar também funcionando desde as 9, 9h30 da manhã. Temos a evangelização com as crianças também pelo sábado da manhã. E sábado à noite temos aqui a palestra pública como aqui estamos. E aí tem os trabalhos da nossa casa, os trabalhos beneficentes que atendem aí muitos grupos aqui em Brasília e também fora de Brasília. Então, toda quinta-feira à noite a gente tem um trabalho no Hospital de Base, onde o grupo aqui do Monte leva música, alegria, o evangelho para os pacientes do Hospital de Base de Brasília. A gente tem todo o terceiro domingo do mês a caravana de São Gabriel, que inclusive amanhã está saindo aqui às 8 horas da manhã para levar cestas básicas para as famílias em São Gabriel, que é um vilarejo do município de Brasilinha, de Planaltina, de Goiás, Brasilinha, e também levando, claro, o Evangelho. E temos aos domingos o grupo Solidariedade, esqueci o nome do grupo. Que alimenta. Solidariedade que alimenta. Que leva marmitas para as pessoas nas cidades. Todo domingo de manhã, a partir das 8, esse grupo se reúne para fazer as marmitas e distribuir em seguida aqui na nossa cidade. Então, são esses os principais trabalhos da nossa casa. Pessoas interessadas em se aproximar, contribuir, participar, é só virem e aí se apresentando a participação ao trabalho. Então, isso. Uma última notícia que queremos dar é que no dia 3 de dezembro acontecerá aqui no Monte Alverne um evento muito especial para a nossa casa, que é o seminário Pedro Baldi e a Nova Era. Então, a partir das 14 horas até as 21 horas, estaremos com esse evento, com esse seminário de divulgação da obra de Pietro Baldi, médium italiano, que a sua obra foi lida por personalidades muito importantes do século XX. Dentre elas, a gente pode destacar o nosso querido Chico Xavier, que conheceu Pietro Baldi, a sua obra, e é uma obra que se soma à obra kardecista. Então, dia 3 de dezembro, as inscrições estão abertas no site do Monte Alverne, as inscrições são gratuitas e esperamos receber os amigos aqui. Então é isso, dada as nossas informações aqui, notícias importantes, a gente vai chamar o Giovan para fazer a nossa prece inicial e logo em seguida o Sérgio fará o comentário da noite. Giovan.
Então vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento aos céus, ao nosso Mestre amado Jesus, para agradecer a Ele pela oportunidade que temos de estar reunidos em seu nome, para conversar sobre a sua lei, a lei do amor. Agradecer aos mentores da casa que têm nos assistido em todas as atividades aqui desenvolvidas. E pedir a Jesus que continue a iluminar esta casa, iluminar e fortalecer os trabalhadores da casa e assistir a todos aqueles que adentrarem no Monte Alverne, em qualquer espaço, com certeza receberão fluidos de saúde, de paz, de renovação. E nesta noite, que os mentores da casa possam inspirar a palestrante, que irá nos trazer palavras de conhecimento e conforto. Que Deus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Então agora a gente convida o Sérgio Miller aqui para fazer o comentário. Mais uma vez, boa noite aos irmãos presentes e aqueles que estão em suas residências. Vamos nos utilizar do livro 1 Minuto com Jesus, do Espírito Pastorino, pela palavra do nosso irmão Alisson Teles. Vamos abrir aqui aleatoriamente. Da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. A palavra, esta expressão tem força de lei. Não se deve ouvir ou ler o Evangelho descompromissadamente. Ele não é passatempo, é compromisso com a própria consciência. Repetindo, ele não é passatempo, é compromisso com a própria consciência. Os templos cristãos, de modo geral, andam cheios de ouvintes, sem que as lições lhes penetrem o coração. Evitemos cair nas malhas da ilusão, desperdiçando o tempo. O Cristo nada disse em vão. Cada frase de seus lábios tem sentido profundo. O Evangelho é luz para o dia a dia. Felizes os que assim o entendem. É um chamamento, não é, meus irmãos? É um chamamento para aqueles que ainda não dispõem desta vontade, desta coragem, de ter o Evangelho como a cartilha do bem viver. A cartilha que vai nos ensinar, passo a passo, a perdoar os nossos inimigos, a fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, a entender a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, e teremos então um corolário de ensinamentos vertidos do alto sob a égide do Cristo planetário, meus irmãos, o Espírito de verdade. Então que possamos ter o Evangelho como um livro não só de cabeceira, mas para toda a nossa encarnação, lendo, meditando, sentindo. Ainda hoje no Centro Espírita Alta de Souza, escutamos a nossa irmã Adélia, palestrante, citar um trecho semelhante que está no livro Renúncia, de Emmanuel e Chico Xavier. Meditemos nas palavras do Cristo, sintamos lá, bem
bem fundo em nosso ser, para que não tenhamos dúvidas, porque a dúvida pode nos deixar vacilantes no caminho a seguir. E diante do Evangelho, nós não podemos ter essas hesitações. Com coragem, com determinação e perseverança, temos que nos melhorar, temos que nos reformar intimamente e, por sua vez, temos também que sermos trabalhadores do Cristo nessa seara imensa que Ele nos deixou aqui, que é o nosso planeta Terra. A mensagem do pastor Bino é muito encorajadora, que tenhamos essa firmeza de propósito, vontade determinante para continuarmos aí, ler o Evangelho, colocar em prática, para que sejamos também abençoados por esses Espíritos de luz que nos visitam, que trazem mensagens para nós. Então, a mensagem está dita aí por pastorinho, e que nós, então, tenhamos uma excelente noite, a palestra da nossa irmã Hélida, com muita alegria em nossos corações, hoje e sempre, meus irmãos. Muito obrigado, que assim seja. Agradecemos ao Sérgio. E aí, então vamos à palestra da noite. Hélida, fica à vontade aí, a casa é sua. Só ligar o microfone. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo de casa e aqueles que assistirão posteriormente, né? Escolhemos aqui um tema que é de todas as épocas da humanidade, nesse momento de tribulações que estamos vivendo, principalmente diante da transição planetária, que é um momento de turbulências, né? Um momento de caos, de angústia, de tantas dores físicas, emocionais, espirituais, torna-se, mesmo sendo um tema antigo, torna-se um tema muito atual. Então, vamos falar aqui um pouquinho com o auxílio da nossa amada doutrina, das palavras também deixadas pelo Cristo, falar um pouquinho sobre essas aflições que nos cercam em nossas vidas. E aí, a gente traz aqui, né, do berço ao túmulo. Quando a gente examina, né, a nossa vida do berço ao túmulo, parece que alguns receberam as doses maiores de sofrimentos e outros doses mais generosas de felicidade e de sorte. Algumas pessoas recém-nascidas já passam por um sofrimento gigantesco. Esses questionamentos, né? Muitos irmãos de inúmeras religiosidades, de inúmeras crenças, ou até aqueles, principalmente aqueles que não detêm nenhuma crença religiosa, né? Os irmãos ateus, questionam muito essas situações, né? E se a gente for parar para pensar no aqui e no agora, é de se questionar realmente, né? Esse tipo de situação. Porque algumas pessoas têm tanto, outros têm nada ou tão pouco, uns sofrem tanto e outros passam a vida de uma forma muito tranquila. Alguns já nascem com sofrimentos atrozes, né? Alguns recém-nascidos já trazem doenças muito sérias, passam por cirurgias imensas, né? Que muitas vezes muitos adultos não vivenciarão isso na sua encarnação. E aí a gente continua, né? Algumas pessoas, mesmo apresentando um caráter repreensivo, né? Às vezes, algumas criaturas são difíceis de lidar, são pessoas endurecidas, que agem mesmo na prática do mal, na violência, na brutalidade, né? E prosperam, têm sorte, se dão bem na vida, como a gente costuma dizer, né? Outras criaturas já muito boas, pessoas, né, com conduta reta, firme,
com lutas árduas, ainda assim não alcançam a prosperidade material. Estou falando desse mundo que a gente vive aqui, né? Uma prosperidade material. Não alcançam essa prosperidade, mesmo sendo boas pessoas, mesmo sendo pessoas honestas, mesmo sendo pessoas que buscam, que correm atrás, que se especializam, que estudam, mas não saem do lugar. E muitas delas até têm muitos sofrimentos, grandes sofrimentos. Né? Então, ficam esses questionamentos, mil perguntas na cabeça, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que essa diferença tão grande, né? As pessoas perguntam onde estaria a justiça de Deus nisso? E algumas religiosidades, né, algumas crenças, dizem, né, que é um sofrimento temporário e em algum momento, mais para frente, se alcançará o paraíso. Mas aí quando a gente para raciocinar, mesmo que isso fosse, né, uma verdade, Deus seria ainda assim injusto, porque a passagem para esse paraíso, ela é muito cara para uns e muito barata para outros, né? Onde estaria a justiça de Deus nisso? Partindo-se do princípio que apenas uma existência nós temos, Deus não seria justo. Porque se tivéssemos apenas uma existência, Ele teria que dar exatamente as mesmas condições para todos os seus filhos, se Ele os ama de forma igual. Então esse Deus não seria justo. E até a chegada do Consolador prometido, pairava essa dúvida, né? Esses questionamentos. Por mais que alguns corações trouxessem a certeza de que Deus é sim muito justo, tinha uma nebulosidade, porque não se sabia o que vinha após. Então havia uma nebulosidade em torno disso tudo. Mas aí, com a vinda do Consolador prometido, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vem Kardec nos trazendo, né? De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Quais seriam essas duas espécies de vicissitudes, né? Ele traz. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. E aí aquela dúvida que pairava antes da vinda do Consolador prometido, começa aquela nuvem que tampava, aquela cortina que tampava, né? Todas essas dúvidas na nossa cabeça começam a sair, começam a aparecer de forma mais clara na nossa frente. E ele continua. Das causas atuais, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, ele traz a culpa do próprio homem, do próprio ser. Né? As minhas aflições têm, como ele disse no início, causas da vida atual e causas da vida anterior. Mas muitas vezes a gente julga erroneamente algumas das nossas aflições. Ah, mas o que eu fiz para merecer isso no passado? Né? Não foi no passado, foi no passado, mas muitas vezes no passado dessa encarnação. Então, muitas vezes a gente fica nessa história de, principalmente os espíritas que já acreditam, né, nessas vidas consecutivas, ficam nessa história, na vida passada eu colei chiclete na cruz, não é possível. Não para sofrer tanto desse jeito. Mas a pessoa não para pensar e fazer uma autocrítica, uma autoanálise, né, pelo autoconhecimento, de perceber que muitas vezes as ações que estamos cometendo no nosso dia a dia nos levam a isso. E aí ele traz várias situações ali, né? Quantos homens caem por sua própria culpa, vítimas de orgulho, imprevidência, omissão? Quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mau proceder, muitas outras situações, né? Falta de ordem. Lá eu me lembro na hora do Chico, né? Quando batia, depois de ter aprendido com o Emmanuel, né? Disciplina. Chico falava que a disciplina não é uma prisão, é uma libertação.
Porque quando você se organiza, você se liberta. Você está atrasadíssimo para sair. Tem que estar no compromisso 7 horas da manhã, acorda depois do despertador tocar, e 5 minutinhos. Você acorda 10 para 7. Se arruma correndo, que não doido, sai com esse cabelo meio bagunçado. E vai procurar a chave do carro, cadê a chave do carro? Não sabe onde está. A desorganização, a disciplina, gera tudo isso. Aí acha a chave do carro, faltando 2 minutos para o compromisso. Só que você esqueceu que uns 30 quilômetros de distância. E aí, 7 horas da manhã, se a gente mora aqui, né, em Sobradinho, para quem é de Brasília vai saber, pega um trânsito, agora melhorou mais, mas pega um trânsitozinho que nem sempre dá para você colocar uma velocidade constante para chegar tão rápido. Impossível, né? Sabe, faltando 2 minutos e 30 quilômetros é impossível, mas ainda pega um trânsito para acabar de completar. E aí a criatura fica, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu dia já começa desse jeito, meu dia já começa nessa tribulação, nessa agonia, nessa correria. Você fez, começou a adiar o despertador, sem parar para raciocinar. Indisciplina, desorganização, prisão. Se fosse mantida a disciplina, libertação. Chegaria com antecedência, estava tudo certo, numa paz, o trânsito não ia tirar a sua paz. Tudo estava dentro do script planejado. Então, Chico estava certíssimo quando colocava que a disciplina não é uma prisão, e sim uma libertação. E aí, o Evangelho continua nos trazendo muitas situações, né? Uniões desgraçadas, porque iniciaram com base em interesse, vaidade, e não trouxe para o campo do sentimento. Dissensões funestas, disputas, né? Debates que não têm sentido. Tem debates que a gente entra sabendo que não vai convencer a outra pessoa. Para quem entra? É desnecessário. Então, são coisas que ele está trazendo aqui para a gente que são as causadoras das nossas atuais aflições. E muitas vezes a gente não para para pensar, no meio do caos que se transforma todas essas aflições provocadas por nós mesmos, a gente se entristece, a gente se enraivece, a gente se enfurece, se enche de ira, de cansaço, de frustração e acha que é dívida do passado. Conhece-te a ti mesmo. É um grande conselho. Conhece-te a ti mesmo. Mas a gente, ainda imperfeitos que somos, queremos conhecer mais os outros, cuidar da vida dos outros, orar e vigiar a vida dos outros, onde a gente deveria orar e vigiar a nossa própria existência e fazer um exame de consciência, que também está aqui no Evangelho, um exame de consciência diário, para saber onde a gente acertou, melhorar cada vez mais, insistir nesses acertos e acertar cada vez mais, e onde a gente errou. Mas aí a gente quer só olhar os acertos e encher o ego por esses acertos. Estamos cometendo mais um erro. E ele traz também, tantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Excesso de alimentação, excesso de trabalho, excesso de festas, noites perdidas, falta de sono, privação de sono, excessos de medicamentos. Nós estamos vivendo uma era de pessoas medicadas. Isso é muito grave. Porque às vezes a gente aponta os dedos para as pessoas viciadas nas drogas ilícitas. E não que a gente tenha que apontar o dedo para as outras, mas
também temos muitos viciados em drogas ilícitas. Precisamos fazer um exame de consciência próprio, não apontar dedos. Tudo isso traz inúmeras doenças, enfermidades do corpo físico, do corpo perispiritual, para a mente. Então, nós mesmos estamos causando isso. E essa outra questão que ele colocou aqui me chama muito a atenção, porque a gente tem que avaliar o momento que a gente está vivendo, né? E quando ele fala aqui da questão dos pais infelizes com seus filhos, aí eu tenho um pouquinho mais de certeza nessa situação, porque eu sou da área de educação, então a gente percebe na prática isso. E ele traz o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Kardec fala isso em vários livros, no Livro dos Espíritos, fala agora aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em várias passagens ele fala sobre isso. Kardec também era um pedagogo. Combater as más tendências dos nossos filhos. Mas a sociedade de hoje nos estimula a achar que os nossos filhos são perfeitos. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais, né, a postagem, a pessoa posta a foto do bebezinho que nasceu, que chegou na família, a própria pessoa muitas vezes, obrigada, ele é tão perfeito, ele é tão perfeito. Aí vem algum comentário dos amigos, nossa, que bom, nasceu com saúde tão perfeita. Não existe perfeição nesse mundo. Todos nós temos as nossas imperfeições. Somos espíritos velhos, carregados de uma bagagem de inúmeras imperfeições, inúmeros equívocos. Perfeito aqui só fiz um. Até os outros grandes missionários que vieram estavam sujeitos a falhas. Então, será que nossos filhos são perfeitos? Kardec nos estimula a combater desde o princípio as más tendências dos nossos filhos. Mas às vezes a gente fecha os olhos, a professora chama, seu filho está fazendo tal coisa, seu filho está sendo muito adoecido. Meu filho, nossa, mas ele é um anjo dentro de casa. É assim que a gente escuta nas escolas. São poucos os pais. Isso quando vão, né? Porque a maioria dos pais que têm filhos difíceis geralmente não pisam na escola. Mas os poucos que pisam, a maioria faz isso. São pouquíssimos, raríssimos aqueles que falam, não, eu vou conversar porque realmente ele é difícil. Realmente isso aí precisa melhorar. São poucos. E a gente está errando. E o Evangelho continua. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. É o que a gente está vivendo. Filhos que são egoístas, que só se preocupam com o próprio umbigo, que só se preocupam com o ter, tá? Eu quero uma roupa de marca, um celular mais moderno que o meu. Eu comprei há 8 meses, um ano atrás, mas já está ultrapassado. Meus amigos todos têm um celular, fulano de tal, que saiu agora. Por que eu não posso ter? E aí a gente, não, tá bom, a gente vai lá frente. Estimulando o ter, deixando de desenvolver o ser. Mais tarde, quando nós não tivermos mais o que dar, que precisarmos da deferência dos filhos para com os pais, nós não teremos. Nós seremos um estorvo na vida deles
provavelmente seremos colocados no asilo, sem direito à visita. É o que mais acontece. Quantos idosos estão em asilos sem receber uma visita da família? Quantos? Ah, mas é uma aflição terrível, coitado, esses idosos estão sofrendo. Devem ter feito tantas coisas erradas em outras vidas, né? Não, foi nessa. Foi nessa. Isso é o que eu estou dizendo. Está no Evangelho. E ele traz um conselho. Interroguem friamente. Olha só. Não fique com peninha de você mesmo, não. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Quem que são feridos pelas vicissitudes e decepções da vida? Todo mundo está respirando. Você está respirando agora? Então você já foi ferido, ou está sendo ferido pelas vicissitudes e decepções da vida. Estamos num mundo de provas e expiações, não tem para onde correr. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam. Olha só, aquele rapaz que eu citei, que saiu atrasado, que está reclamando porque, por que tem que ser assim, trânsito, essa correria, e acabou com o meu dia. Se ele remontar passo a passo as ações que ele teve um pouco antes, ele vai entender que a culpa é dele. Não tem como a gente ficar colocando a culpa nos outros. No obsessor, na esposa que podia ter cutucado e não cutucou, no marido, né? Vice-versa. Os adolescentes aí, os pais, que, por que minha mãe não me chamou? A culpa é nossa. E não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, é um exame de consciência. Precisamos realizar um exame de consciência. Precisamos julgar a nós mesmos e não aos outros. Só que a gente só quer julgar os outros, né? Apontar dedos. Apontar dedo é tão bom, é tão fácil, né? A gente enxerga de longe o defeito do outro, o erro do outro. Mas às vezes o nosso é tão maior, tão gigantesco. Às vezes o erro do outro a gente enxerga porque o outro está servindo de espelho para a gente. Só que a gente não percebe. Só percebe o dele. Então olha a gravidade de tudo isso. De quem é a culpa das minhas aflições? Ele também responde. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante, olha o egoísmo aí, o orgulho, perdão, na nossa frente, é a máscara do orgulho, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, as suas ações, as suas escolhas, as suas atitudes. Então, a culpa das nossas aflições é sempre nossa. Sempre. Não há nenhum tipo de aflição que seja culpa de outra pessoa. A culpa é sempre nossa, dessa ou de outra encarnação. E aí, nessa passagem, que é o finalzinho dessa item 4 do capítulo 5, eu coloquei esse título, Isso Também Passa, que é uma frase, né, que Chico deixou aí para a gente, que ele recebeu de Maria. Ele estava muito angustiado com umas situações e pediu para Emmanuel, né, uma consolação, que Maria desse algum tipo de consolação para ele. Passou uns dias e nada. Um belo dia, Emmanuel trouxe. Emmanuel não tem nenhum recado, não mandou nada.
mandou Chico. Ela disse, isso também passa. Ele falou, só isso? Isso é muito. Essa mensagem tão pequenininha, ela é gigantesca. Porque nossa vida é cíclica. O universo é cíclico. Tudo é cíclico. Estações do ano, dias, anos. Tudo é cíclico. Isso também passa, não serve só para as aflições. É um consolo, no momento das aflições, saber que vai passar. Mas serve também para a gente valorizar os momentos de felicidade, de alegria, de paz, porque eles também vão passar. Então, olha a profundidade dessa pequena mensagenzinha. Eu coloquei ela de título aí desse slide, porque tem a ver com a mensagem que Kardec trouxe. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo, ou seja, ao cálculo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Intelectualmente, a grande maioria das pessoas já busca, né? Busca conhecimento, busca especializações, né? Cursos, faculdades, até na área religiosa. Muitas pessoas estudam, se aprofundam. Mas estudar é uma coisa. Estudar está no campo da razão. Mas a doutrina do Cristo, a doutrina do Cristo, precisa estar no campo da emoção. Precisa penetrar o nosso coração, as nossas emoções. Só assim vamos mudar moralmente. Enquanto estiver só no campo da razão, vai ser bom, já é um caminho, já é um passo, já é um progresso. Mas, como diz Haroldo Dias, estamos na antessala da sabedoria. Quando já temos o conhecimento, estamos na antessala da sabedoria. Quando vivemos o conhecimento, adquirimos a sabedoria. E isso muda a nossa vida. Isso muda as nossas ações. E isso também passa. Lá no livro Religião dos Espíritos, tem a mensagem chamada Examina a Própria Aflição. E aí é isso que estava falando aqui no capítulo 5 do Evangelho, no item 4, que é as aflições que têm causa, aqui nessa vida, né? E aí ele traz o nome, né, dessas aflições: a aflição do egoísmo, chama-se egolatria; do vício, chama-se delinquência; da agressividade, chama-se cólera; do crime, chama-se remorso. E ele vai, vários aí, do fanatismo, intolerância; da fuga, covardia, e vai, segue. Brutalidade, chama-se violência. E no final ele fala: os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, olha só como ele fala, anônimos heróis da vida cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e de paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Olha que linda essa passagem de Emmanuel. Até me arrependo, dá para vocês verem que eu estou com frio, mas não é de frio, porque ela é muito profunda. E essa parte aqui me chama a atenção: heróis anônimos da luta cotidiana. Às vezes a gente acha que para evoluir grandemente em uma encarnação, a gente precisa ser uma pessoa assim, que divulga a palavra do Cristo para as multidões, que vai, né, para o exterior e aquela coisa toda, que é um grande nome reconhecido. E os livros não nos trazem isso. Quando a gente pega livros como 2000 anos, 50 anos depois, Renúncio,
a gente vai ver que os espíritos mais evoluídos que trazem ali eram personagens simples, anônimos heróis, como aqui está falando, comuns da vida cotidiana. Vamos pegar em há 2000 anos Lívia, esposa de Publio Lentulus. O que ela fazia? O famoso era ele, senador romano, abaixo do imperador, e era o mais poderoso do mundo. Do mundo, naquela época. Mas quem ascendeu espiritualmente não foi ele. Foi a esposa Lívia, que era uma mulher simples, boa esposa, boa mãe. Mesmo sendo acusada de coisas que ela não cometeu, ela se manteve serena, firme, sofreu, obviamente, mas se manteve firme. Quando conheceu o Cristo, reconheceu o Cristo e colocou ele dentro do coração. Não aqui, na razão, mas na emoção. Então, será que a gente, para se evoluir numa única encarnação, a gente precisa fazer tanta coisa? Não. A gente tem que crescer onde a gente foi plantado. O fruto tem que germinar onde foi plantado. Se eu plantar uma árvore aqui no meio, ela tem que germinar aqui. E o fruto vai dar aqui, não daqui 2 quilômetros. Então, se eu estou numa família onde tem dificuldades, atropelos, problemas, brutalidade, violência, aflições, todas, é lá que eu preciso aguentar firme. E esse aguentar firme, muitas vezes, é com amor tentando modificar aquele que está em equívoco, se ele aceitar. Não violar consciências. Se não aceitar, é se acerenar e se manter na conduta reta. Ninguém, Deus, em todos os seus missionários, Jesus, que foi o maior que já avisou aqui, não mandou a gente obrigar ninguém a fazer nada. Mas o exemplo arrasta muito mais do que a educação. O exemplo transforma as pessoas. Não é à toa que a palavra do Cristo permaneceu. Ele não escreveu uma linha. Mas todos aqueles que o acompanharam precisaram, sentiram a necessidade de botar aquilo ali no papel para que as gerações futuras soubessem quem era aquele homem. Porque era um exemplo tão grandioso que chegava muitas vezes a ser inexplicável. E é por isso que ele permaneceu. Então, sejamos nós os anônimos heróis da luta cotidiana, nas coisas simples da nossa vida. Não precisa de grandiosidades, eu não preciso aparecer para ninguém. Eu preciso ser verdadeiramente. Que as palavras que eu falo para ensinar alguém sejam práticas na minha vida. Porque senão é hipocrisia. E perde o efeito. Agora, lá no item 6 do mesmo capítulo 5 do Evangelho, ele traz as causas anteriores das aflições. E aí ele fala, que traz aqui vários exemplos e tal, mas eu quero puxar aqui para vocês esse slide aqui. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? É aquela indagação que a gente fez lá no começo da palestra. Será que está justo, Será que esse Deus é justo? Uma criança que acabou de nascer, já tem tanto sofrimento,
Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Isso na época lá, né? Estava começando o Espiritismo. Nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade e da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Olha só. Se é criado naquele mesmo momento a alma e o corpo, Deus é injusto. Sejamos justos. Deus seria injusto nessa situação. Então, dessa maneira, a gente não pode conceber um sofrimento de alguém que não tenha praticado nem o bem e nem o mal. Como é que vai haver uma punição para uma criatura que não praticou nem o bem e nem o mal? Vamos ver o que traz aqui. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. Então, essa criança nasceu, vamos pegar um exemplo, nasceu com uma doença grave, uma cirrose, por exemplo, nasceu com o fígado completamente comprometido, necessitando até muitas vezes de um transplante. Uma cirurgia grande, que demanda uma sorte enorme para achar um fígado compatível numa criaturinha que acabou de nascer. Alguma coisa, algum efeito produziu aquela causa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de se ter anterior a esta vida, isto é, há de se estar numa existência precedente. Aí veio o Consolador prometido, né? Quando descortinou, abriu, tirou o véu que tinha na frente do pós-vida, né? E da pré-existência. Abriu, tirou toda aquela dúvida, aquela coisa nebulosa. Será? Vieram os Espíritos e não será. É. E aí completa-se a justiça divina. Porque não dá para assumir do nosso coração um Deus justo que trata seus filhos de forma tão diferente, com tantos sofrimentos. Porque se fosse só uma diferença de vida, mas que todos fossem tranquilos, felizes, tivessem paz, ok. Mas algo tão 8,80, como a gente costuma dizer, né? Uns estão água, outros estão óleo. Não dá. E aí, no finalzinho aqui desse slide, ele fala: é uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. A lógica, porque se a gente for parar para analisar, faz todo sentido. Aí, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Precisamos reajustar. Olha só. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Aí a gente para pensar, né? Meu Deus, o que eu fiz para vir parar no meu Brasil, cheio de corrupção? Aí vem aquele livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, e Pátria do Evangelho.
e diz que a gente errou muito no ano passado, lá pelas bandas da Europa, da Ásia, e viemos aqui reajustar as nossas dívidas. Alguns continuam errando, outros já entenderam, mas precisam receber uma punição, não posso lembrar essa palavra, reajustar, quitar seus débitos. Eu fiz uma conta, eu tenho que ir lá e pagar. Né? E ter a chance de se corrigir. Tem a chance de se corrigir, mas também temos a chance de errar de novo. Né? Precisamos ficar atentos, e aí é onde volta novamente o exame de consciência. Aquela questão que Santo Agostinho nos traz para fazer esse exame de consciência diário. E a gente normalmente não faz, né? Está morto de cansado, às vezes nem prece, vai ficar no cama e dorme. Isso que é tão importante e muda a nossa vida, transforma. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos traz essa mensagem, que o tema é: alguns vieram destinados a serem maus. Uma pergunta, né? Ele fala: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias existências do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. A gente está lá no plano espiritual, planejando a nossa próxima encarnação. Aí lá, né, eu fui, estudei, me arrependi tanto de tantas coisas que eu fiz, não, agora eu vou encarnar e eu vou quitar os débitos, tudo que eu tenho numa encarnação só. Irmão, mentor lá do Ministério da Reencarnação, né? Olha, você pode me mandar com essa doença, com essa deficiência, com essa dificuldade, numa família tal, num lugar difícil, passando necessidade, que eu vou dar conta de tudo, porque eu já me arrependi. Irmão, vai devagar, não é assim, vai doer demais, e aí você não vai dar conta. Não, eu dou conta de tudo. E aí vem, ó, a gente pede dificuldades e chagas, amarguras e cicatrizes. E aí vem para cá, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, entrando pelos campos tortuosos aí da mentira e da delinquência. É assim que acontece, né? Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. E essa mensagem, esse trecho, principalmente esse último tópico aí, me faz parar para pensar que a gente vai adiando, vai deixando para depois, porque Jesus é o nosso maior guia e modelo, não sou eu que estou dizendo, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O que é um guia e modelo? É algo para ser seguido, copiado. Copiado. Aí a gente tem um problema na vida, ao invés da gente parar e pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Que é isso que a gente deveria pensar. Se ele é o guia e modelo, era isso que a gente deveria pensar. Mas não. O que será que meu vizinho tão experiente, o que será que ele faz? Eu vou pedir conselho para ele. E aí a gente vai se perdendo. Muitas vezes a gente vira e fala assim, mas Jesus, eu não vou me espelhar em Jesus, Jesus está muito longe de mim. Realmente. Mas quanto mais eu não me espelhar nele, mais longe eu ficarei dele. E se ele veio para ser o guia e modelo, é para ser copiado. Ele não ia nos dar tarefas impossíveis. Se ele veio para exemplificar, ele não deu aqui exemplo para espírito puro. Ele não tinha nem pisado na Terra, que a Terra, planeta de provas e expiações,
teve nem pisado aqui, o espírito puro está em outro planeta, que aqui ainda não. Se eu tivesse ido para exemplificar para espírito puro, que estão aí a caminho de serem espíritos crísticos um dia, né? Porque a gente às vezes pensa assim, espírito puro, chegou na última escala. Não. Dentro da escala de espíritos puros, ainda há uma grandiosidade a se conquistar. Então, se ele tivesse vindo exemplificar para espíritos puros, seriam outros exemplos. Ele veio para exemplificar para espírito imperfeito, que estão na infância espiritual. Igual quando a gente, pais, mães, chega com uma criancinha, nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, qualquer criança, e vai ensinar, não, neném, não é assim. Você usa uma linguagem que aquela criatura vai entender. Jesus usou uma linguagem que a gente compreendesse. Então, é possível a gente seguir isso sim. Temos que parar de arrumar desculpas. Eu não sigo o Cristo porque ele está muito distante de mim. Desculpa. Fuga. Como ele está falando aqui. Fuga. É fácil? Não. Mas ele nunca disse que seria. O exemplo que ele trouxe não foi de facilidade. A vida do Cristo nesse orbe terrestre foi de inúmeras dificuldades, perseguições, acusações, condenações. Ele mostrou que seria difícil. E a gente fica fugindo, dando desculpa, dizendo que não é possível, porque ele está muito distante da gente. Fuga. Lá em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, tem a famosa passagem, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo. Às vezes a gente ouve esses negócios e a gente não entende muito o que é jugo. Jugo é aquela madeira que se coloca em cima ali do boi, para que ele ande só para frente ali, né? E o fardo é o que ele carrega, né? Então é uma madeira, normalmente uma madeira pesada, que se coloca ali firme, e ele anda reto. E ele está falando que o jugo dele é suave, não é pesado, mas é para você andar reto, não é para você andar nas arestas do mundo, não, é para andar no caminho reto. Vai ter fardo? Vai. Mas se você se espiritualizar, fica leve. Quanto mais materializados estamos, mais pesado é o nosso fardo. Quanto mais espiritualizados nós estamos, mais leve é o nosso fardo. Ele carrega junto com a gente. Quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente acredita e quando a gente se deixa contaminar pelos ensinamentos do Cristo, ele carrega junto com a gente. Às vezes eu acho que ele até carrega a gente no colo. Mas a gente não percebe porque a gente está vivendo só na matéria. Desliga a televisão, sai de celular, sai dessa loucura toda. Se espiritualiza, se conecta com Cristo, mais tempo do nosso dia. Isso vai mudar, transformar as nossas existências. Para encerrar, eu coloquei uma passagenzinha, finalzinho, do capítulo 110 do livro Fonte Viva. E eu coloquei esse título, não é o título da mensagem, mas eu coloquei esse título, não é fácil, entretanto, e aí completei com o que Emmanuel falou, mas vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Mas vale chorar sobre as prisões, as algemas que o mundo me impõe, do que eu ficar sorrindo, que ele coloca aqui, narcóticos da queda. Essa psicosfera que nos traz entorpecentes, bebidas alcoólicas,
drogas lícitas e ilícitas, falsa felicidade, momentos pequenos de felicidade que depois a moral é destruída, sexo desvairado, sem responsabilidade, tudo isso faz a gente sorrir no momento em que está acontecendo. Nossa, está todo mundo numa euforia, uma felicidade falsa, nossa, que maravilha, não sei o quê, aquela bebedeira, aquela festa, aquela balada. E no outro dia, a moral destruída. Narcóticos da queda. É uma psicosfera como as drogas mesmas proporcionam. É uma energia narcótica que vai viciando as criaturas. E é isso que a gente está vivendo. E a gente precisa sair disso, fazer o exame de consciência, porque essa falsa felicidade momentânea nos trará muita tristeza. Então é melhor chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então essas foram as mensagens que eu trouxe hoje dessas criaturas maravilhosas que nos deixaram tantos ensinamentos que aliviam as nossas aflições, que fazem com que a gente se espiritualize e se desmaterialize um pouco mais quando a gente entende, não apenas com a razão, mas que a gente coloca na profundidade do nosso ser. Muito obrigada pela oportunidade, todos que ouviram aqui, que espero que essas mensagens, essas palavras toquem a alma de cada um de nós. Obrigada. Então, agradecemos a Elida aí pela sua presença, pela palestra, pelas palavras, pelas mensagens. Obrigado, viu? Eu agradeço. Então é isso, agora a gente vai para o passe coletivo aqui no auditório. A gente convida os médiuns aqui da casa para virem aqui à frente, para a gente fazer o passe. A gente vai pedir para a Cássio fazer a nossa festa aqui de ensinamento, por gentileza. Caríssimos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso querido mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Jesus querido, Senhor de nossas almas, obrigado, mestre, pela noite de hoje, pela mensagem que nos foi trazida pela nossa querida irmã. Que elas sirvam de elemento motivador, aumentando a nossa perseverança, o nosso ânimo para a nossa caminhada. Pedimos, Jesus querido, aos mentores de nossa casa, que nos acompanhem, ilumine os nossos caminhos, que possamos ser multiplicadores das mensagens aqui trazidas, da nossa luta pessoal pela nossa melhora, lutando contra as nossas imperfeições, os nossos maus hábitos, as nossas más tendências. Que o mestre querido e seus mensageiros de luz estejam junto àqueles nossos irmãos que têm grandes e graves responsabilidades no contexto de nossa sociedade. Que tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz, que possamos ser uma centelha de luz do nosso mestre, a espraiar junto a todos aqueles que nos servem. Obrigado pela noite de hoje, Jesus, e que tenhamos uma noite de muita paz. Que assim seja. Graças.
Agradecemos pela presença de todos aqui no auditório, em casa, aqueles que viram agora ou que viram depois. E só mais uma vez a gente lembra o convite para o dia 3 de dezembro, seminário Pietro Cláudia Nova Era, aqui no Monte, nesse auditório, a partir das 14 horas. As inscrições estão abertas no site do Monte Alverne e elas são gratuitas. Bom domingo e boa semana para todos. Um abraço.